Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Nós seguimos falando sobre as tarifas de Donald Trump contra o Brasil. Nosso contato agora é com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite a todos da Oeste Sem Filtro, essa audiência. Acho que vai ser muito proveitoso para a gente fazer diversos esclarecimentos e falar um pouco do que tem acontecido aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida, deputado. Nós, inclusive, fizemos contato com o senhor ontem, mas imagino que estivesse aí na correria, porque foi bem no horário do início do programa ali a divulgação da carta do presidente Donald Trump. Mas que bom que deu certo na noite de hoje. E aí, deputado, eu queria começar perguntando desde ontem, quando essa carta foi divulgada, o presidente Lula já fez reuniões em Brasília, e a gente percebe ali o uso político que a esquerda tem feito aí dessa iniciativa do tarifaço de Donald Trump, dizendo, trazendo essa narrativa de que agora os brasileiros vão pagar essa conta, culpando então o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o senhor, pela sua atuação nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia o uso político dessa história pela esquerda? Faz parte do processo, né? Isso daí estava precificado já dentro do nosso projeto. A gente sabe como é que a esquerda atua também. Certamente vão tentar atrair para uma pauta de soberania. Mas eu pergunto, que soberania é essa? Soberania onde o Lula pode ir no Peru, pegar a ex-primeira-dama condenada por corrupção e trazer para o Brasil no avião da FAB? Soberania onde o Lula cruza a fronteira, vai para a Argentina e critica o judiciário argentino, gritando lá, Cristina Kirchner livre? Por que ele pode meter o dedo na cara de todos e quando é com ele, ele fica reclamando de soberania? No entanto, o Lula, ele é coadjuvante nisso tudo. Ele contribuiu, obviamente, para o momento em que nós estamos, com as suas declarações no BRICS, o seu alinhamento a grupos terroristas anti-americanos também, anti-americanos, diga-se, anti-valores ocidentais, como o Irã, dentre outros países, a favor do Hamas. Então, isso tudo contribuiu. Mas o determinante é o Alexandre de Moraes. Se nós formos analisar a carta do Trump para o Lula, os problemas ali, todos são relativos, quase todos, relativos ao Alexandre de Moraes. Você repara só, o STF fez uma decisão, mandou para a sua assessoria extraoficial de comunicação dizer que regulamentar as redes sociais a despeito do que pensavam os americanos. Então, eles estavam comprando briga com o governo americano e mandando o recado. Quando você vê que o Alexandre de Moraes faz uma eleição presidindo o TSE daquela maneira que foi, onde missão dada e missão cumprida, todo mundo viu o que aconteceu, eu tive que deletar post meu vinculando o Nicolás Maduro ao Lula. Quando uma eleição acontece desse tipo, isso não são valores democráticos. Quando você bota a gente na cadeia, como Silvinei Vasquez, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Daniel Silveira, parlamentar, quando você exila jornalistas, nós estamos nos aproximando de um regime ditatorial. Então, na cabeça do Trump, não faz sentido ele olhar para o Brasil, enxergar uma ditadura e ele tratar como se fosse uma democracia. Então, ele está falando o seguinte: olha, se vocês querem seguir o caminho da Venezuela, o tratamento dado será de Venezuela ou de Cuba, onde existem embargos que são muito piores do que essas tarifas de 50%. Então, cabe ao Alexandre de Moraes consertar tudo isso. Ele tem o poder da caneta. Ele começa o Trump falando da perseguição política a Bolsonaro e seus aliados. Então, a gente pode começar fazendo uma anistia, uma verdadeira anistia, ampla, geral e restrita. Está aí uma oportunidade para você começar essa mesa de diálogo. Depois, eleições livres, onde não tenha o cerceamento da oposição participar, tal qual ocorre na Venezuela, na Nicarágua e outros países. Está aí uma oportunidade também do Brasil se alinhar com as democracias. Simplesmente isso. Não tem nada de grande mistério, não tem nada de impossível. Se estão pressionando a mim e ao Jair Bolsonaro, estão enganados. A solução só pode vir da caneta do Alexandre de Moraes. Deputado, vou incluir meus parceiros também nessa rodada de conversa. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Bom, boa tarde, aí na Costa Leste, aqui também na Costa Oeste. Mais uma vez, parabéns pela resiliência, pelo trabalho que a gente sabe que não é fácil ficar explicando essa insanidade, esse hospício jurídico que é o Brasil. Deputado, a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que nesse quebra-cabeça chamado Brasil para os Estados Unidos, algumas peças podem mexer. Por exemplo, essas tarifas, até de acordo com a carta do presidente Donald Trump, ele diz que se o Brasil quiser abrir os mercados comerciais atualmente fechados para os Estados Unidos e eliminar as políticas de barreiras tarifárias, que o Donald Trump está aberto para essa negociação.
No entanto, nós sabemos que outras peças já estão muito bem fincadas em solo americano em relação a todos os desmandos do Brasil, inclusive para a aplicação da Lei Magnitsky. Nas suas conversas aí em Washington, essas peças que já estão muito bem estabelecidas, o que mais choca os americanos? Além, claro, né, do lawfare, do uso do judiciário para o julgamento do presidente Bolsonaro, o que choca os americanos quando você conta, quando você mostra as provas do que está acontecendo? Que parte desse quebra-cabeça totalitário do Alexandre de Moraes choca mais os americanos? Essa é uma boa pergunta, Ana Paula, porque são tantos fatos, mas se eu tivesse que destacar um, eu falaria da prisão em massa do 8 de janeiro, né? Quando a gente mostra as senhorinhas, as velhinhas, Iraci Nagashi, dentre outras, que estão até pensando em suicídio dentro da cadeia, tratadas como terroristas, isso daí choca, isso daí impacta, isso aí gera revolta, isso busca no coração de cada um um sentimento de humanidade, e certamente não tem como você concordar com isso. Tanto é que nos Estados Unidos já existe uma bancada anti-Moraes, de vários parlamentares, e não tem uma bancada pró-Moraes. Aqui nos Estados Unidos é muito mais claro essa questão da liberdade de expressão e ninguém quer se queimar e defender esse tipo de modelo. Então a gente está muito mais aqui para ver uma união suprapartidária para atuar contra o regime brasileiro. Lembrando que o Trump, em sua carta, acertadamente chamou a forma de governo brasileira de regime brasileiro, porque de fato é algo sui generis, é algo único do Brasil, e essa questão das prisões políticas realmente toca o coração das pessoas. Não à toa, o Trump, na carta dele, o que ele diz? Ele não fala só Jair Bolsonaro. Ele fala Jair Bolsonaro, seus familiares, que ele tem um apreço, são pessoas que ele conhece, mas também os seus apoiadores. Quando ele fala apoiadores, fica claro o recado do quê? Da anistia, das prisões políticas, que isso é a característica principal de um regime ditatorial, uma das, né, principais de um regime ditatorial. Então, tudo isso daí impacta. Mas, né, como foram sucessivas reuniões, diversos relatórios, eles estão cientes de absolutamente todos os casos. Tanto que o Trump foi brifado semana passada, numa reunião exclusiva para falar de Brasil, e assim que teve um arrefecimento da temperatura da guerra entre o Irã e Israel, e a aprovação do projeto de lei do Big Beautiful Bill, né, que basicamente é uma lei orçamentária, com algumas outras peças ali ao redor, ele teve a tranquilidade e pensou, olha, agora é o momento da gente falar de Brasil, contrariando muito especialista brasileiro, por vezes até gente aí que se camufla de direita, etc., dizendo que o Trump jamais iria comprar uma briga com o Brasil por causa só, entre aspas, do Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza, o Trump não vai querer no currículo dele 4 anos de presidente da República, sendo o momento em que se consolidou no Brasil um regime semelhante ao da Venezuela, ao da China ou de Cuba. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor ontem emitiu uma nota conjunta, inclusive com o jornalista Paulo Figueiredo, e, bom, dentre várias declarações, o senhor disse que cabe ao Congresso liderar esse processo de uma possível negociação para tentar reduzir tarifas com os Estados Unidos. Agora há pouco, o Congresso emitiu uma nota conjunta com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Eu gostaria de pedir licença para ler, ela é curtinha, e aí eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa resposta do Congresso. Está aí na tela, então. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. Essa nota saiu agora há pouco à imprensa, deputado. O senhor ficou satisfeito com essa resposta do Congresso? Olha, acho que o Congresso tem total condições de começar a dar os passos em pacificar isso. Eu gostei do tom, né, um tom tranquilo, que fala em serenidade, e eles realmente podem começar fazendo uma anistia de verdade. Eu tenho certeza, se o Congresso parar de sofrer as ameaças do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota. Acho que agora até a avó dele aí estava indo para cima.
Então, esse tipo de ameaça é a maneira pela qual o Alexandre exerce o seu poder. Eu estava dentro do plenário quando foi votado a permanência da prisão do deputado Daniel Silveira. E todo mundo ali comentava. Receberam chamadas, receberam ligações, presidentes de partido, líderes de partido. Então, o Moraes ele se comporta como um mafioso, ameaçando os parlamentares. A gente tem que parar com isso. Quando isso daí acabar, quando o Moraes for colocado no seu devido lugar, eu tenho certeza, já temos votos para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Então, nesse sentido, eu acho que o Congresso tem muita serenidade para ir nesse caminho. Se você for ver, coisa de 1 ou 2 semanas atrás, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acertadamente, estava reclamando dos políticos que, quando era aprovado no Congresso uma coisa que eles não gostavam, eles levavam ao STF. E o STF não se furta de julgar nada, sempre julga tudo, sempre interfere em tudo. Eles nunca falam, olha, o nosso poder vai até aqui. Depois disso daqui, em virtude da harmonia entre os poderes, é competência do Congresso Nacional. Então, nesse ambiente, pode ter certeza, o Congresso seria um dos principais beneficiados no resgate das suas competências e das suas atribuições. Eu espero que isso daí ocorra. Agora, lei de reciprocidade, isso daí não vai adiantar de nada. A pergunta eu deixo para vocês. Vocês acham que, o Trump já falou, tudo aquilo que o Brasil colocar de tarifa em cima de produto americano será acrescido na cota do Trump de 50%. Eu estou chamando de tarifa Moraes. Então, a tarifa Moraes hoje é de 50%. Se o Brasil colocar uma tarifa de 10% contra os produtos americanos, a tarifa Moraes vai aumentar para 60%. E assim por diante. Pergunto para vocês, quem vocês acham que vai conseguir resistir mais tempo nessa disputa? Óbvio que é os Estados Unidos que sairia vencedor no caso desse, porque é a maior economia do mundo, dezenas de vezes maior PIB do que o do Brasil. É por isso que o Trump teve sucesso, por exemplo, contra o Canadá, obrigando o Canadá a ter uma lei mais rigorosa, um procedimento mais rigoroso com relação à imigração, e de quebra ainda tirou o Justin Trudeau como primeiro-ministro de lá. É por isso que ele conseguiu forçar a presidente do México, Nova, a fazer as maiores apreensões de fentanil do México, foi debaixo de tarifa de 25%. É por isso que ele consegue também, aí não só tarifa, mas usando seu poderio de potência bélica a maior do mundo, colocar o Irã dentro do quadrado deles, não permitindo que eles tenham uma bomba nuclear. Então, até hoje, todos aqueles atores internacionais que se dispuseram a enfrentar o Trump saíram derrotados. Eu não acho que vai ser agora que o Alexandre de Moraes, junto com o Lula, que eles vão ter sucesso. Bom, estamos agora com mais de 123 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista. Vou pedir um like, uma curtida aqui no nosso canal, você que está acompanhando também essa conversa com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Antes de mais nada, parabéns mais uma vez. Devo cumprimentá-lo sempre que temos a possibilidade de entrevistá-lo. Eu queria a sua avaliação se, de alguma forma, o senhor já tratou isso um pouco na pergunta da Ana, mas a fala do Lula no final de semana, atacando o dólar, provocando mais uma vez o governo americano. Aliás, antes da eleição do Donald Trump, em novembro do ano passado, ele disse que seria o retorno do nazismo. A vitória do Trump seria o nazismo com uma outra cara. Até que ponto isso não foi também um botão para apressar determinadas respostas? Com certeza, Silvio, não tenho a sombra de dúvida nenhuma sobre isso. A conduta do Lula de querer enfrentar o Trump, parece que buscando pelo conflito, isso contribuiu para todo esse processo. Eu até me arrisco a dizer que as tarifas estariam a caminho, né? Não sei se nesse valor de 50% e etc., mas o Brasil a todo momento não perde a oportunidade de desafiar ou de estar em lado oposto aos Estados Unidos. E aí eu relembro aqui o discurso do vice-presidente Didi Vance lá na Alemanha, que aqueles que não compartilharem dos mesmos valores, que valores são esses? Os valores judaico-cristãos, né, de democracia, de respeito às liberdades, de eleições limpas e transparentes. Aqueles que optarem pela censura, pelo apoio ao terrorismo, não vão contar com o apoio dos Estados Unidos. E aí eu reforço mais uma vez a pergunta, por que é que os Estados Unidos têm que tratar o Brasil igual uma democracia quando a gente tem jornalista exilado, político preso, gente que morreu na cadeia, prisão em massa, Polícia Federal sendo utilizada como uma polícia política? Então não faz sentido nada disso. E o Lula, ele está dando todo o suporte ao Alexandre de Moraes para que isso vá adiante. Então o Alexandre de Moraes tem um processo no seu CPF contra o indivíduo Alexandre de Moraes, que acontece aqui nos Estados Unidos, né, em Tampa, lá na Flórida, que é o caso da Truth Social e da Rumble, processando o Alexandre de Moraes.
e o Lula bota à disposição dele o AGU. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, o Lula estava escalando a diplomacia, o Itamaraty, para ver o que eu estava fazendo aqui. Como se o Itamaraty fosse um braço de polícia do Estado. Não é. Então, isso tudo contribui para esses ares de ditadura que a gente vive hoje no Brasil e contribui para que essas tarifas tenham vindo nessa taxa de 50%. Se forem buscar retaliar, falar em reciprocidade e etc., a coisa só vai ficar pior. E eu finalizo, mais uma vez. A única pessoa que pode dar conta de acabar com essa crise chama-se Alexandre de Moraes, pois ele foi o causador e o motivador de tudo aquilo, né, ou quase tudo aquilo, que o Trump colocou na carta dele como os motivos para sancionar em 50% o governo Lula. Pergunta agora de Carlo Cauti. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Deputado, exatamente esse é o ponto, né? O que acontece agora? Porque, de novo, o senhor disse que é possível que o Trump aumente ainda mais, o governo brasileiro não quer recuar, Lula quer aplicar a lei de reciprocidade, o Supremo também não quer recuar, temos a lei Magnitsky que pode ser aplicada também contra alguns elementos do Supremo, e os americanos também têm outras medidas também. Então, o que o senhor acha que vai acontecer nos próximos dias e o que o senhor acha que o governo brasileiro deveria fazer? Porque é difícil também para o governo brasileiro abaixar a cabeça e aceitar uma negociação com o governo americano, até por uma questão ideológica. Mas aí, Cauti, é um problema do Lula, ele vai ter que lidar com isso. Ele é que buscou esse problema, né? Talvez ele não estivesse esperando que viesse uma tarifa de 50%, talvez ele estivesse esperando outro tipo de medida por parte do Trump, mas isso daí ele é que estava procurando, né? Por que o Lula está liderando estratégia para acabar com o dólar americano e criar uma moeda dos BRICS? Onde é que o povo brasileiro é beneficiado disso? Onde é que o povo brasileiro é beneficiado quando ele corre o risco de receber no porto do Rio de Janeiro 2 navios de guerra do Irã envolvidos com terrorismo, já sancionados pelos Estados Unidos? Quando é que o povo brasileiro ganha quando ele vai e usa o avião da FAB, que agora está sem combustível, né, para ir no Peru pegar uma ex-primeira-dama condenada por corrupção? Inclusive, né, eu acho que isso daí ocorreu, tenho muitas suspeitas, mas por conta dela saber muita coisa da vida pregressa do Lula, né, envolvimento na Operação Lava Jato e etc. Isso tudo é que tem que ser levado em consideração. Mais uma vez, quem está dando conta dessa questão toda que está acontecendo tarifária é principalmente o Alexandre de Moraes. Se ele utilizar a caneta dele e olhar aquela carta do Trump e entender que ele tem que ter uma outra conduta, com certeza o Trump até aceitará sentar com o governo brasileiro para negociar essas tarifas. É por isso que eu estou batendo na tecla. Vamos começar por uma anistia ampla, geral e restrita aos moldes da ocorrida em 1979. A gente tem que virar essa página. Ninguém aguenta mais ficar falando disso. E a gente nós não pudemos ter outro caminho que não recorrer à comunidade internacional. Porque dentro do Brasil, o Alexandre já faz o que ele quer. Por que o Bolsonaro está sendo processado dentro do STF se ele já não é mais presidente? Se ele é uma pessoa comum? Por que não foi não foram intimadas as testemunhas de defesa arroladas pelos advogados do presidente Bolsonaro? Por que o Alexandre de Moraes está falando que ele vai correr com esse processo, que ele não quer julgar no que vem porque é ano eleitoral? Por que ele não dá o mesmo rito, por exemplo, do processo do mensalão, do petrolão? Então, essas questões todas, né, como cabe ao próprio Alexandre de Moraes, e ele nunca volta atrás, ele sempre dobra a aposta, coube a nós recorrer aos Estados Unidos. Agora a pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me endereçando a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro, por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news, já que a sua porta-voz extraoficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem? E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky e do jeito que o Trump não vai vir só nele, vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível.
talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar.